O frio de junho penetrava até os ossos naquela manhã, quando Helena Costa Ferreira acordou com o som que mais temia no mundo: a tosse fraca e sufocada do pequeno Pedro. Seus dedos trêmulos tocaram a testa do menino de 3 anos e sentiram o calor impossível da febre que ardia como brasa viva. As lágrimas queimaram seus olhos antes mesmo que pudesse contê-las, porque Helena sabia exatamente o que aquilo significava. O antibiótico, o maldito antibiótico que custava R$ 300 e que ela não tinha. R$ 300 que representavam a diferença entre a vida e a morte de seu filho com o coração partido. Ela olhou ao redor do quarto minúsculo onde dormiam os 4. As paredes descascadas testemunhando cada lágrima derramada nos últimos 8 meses desde que enterrara o marido. A máquina Singer velha ocupava o canto da sala, cercada por pilhas de roupas para consertar, cada peça valendo alguns poucos reais que mal pagavam a luz e a água. Miguel, de 9 anos, já estava acordado no colchão ao lado, seus olhos grandes e assustados fixos no irmãozinho que gemia baixinho. Laura, de 6, ainda dormia, a barriguinha roncando de fome porque Helena havia dado todo o jantar para os meninos na noite anterior. Se essa história está tocando seu coração, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que nos lembram que Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo quando tudo parece perdido. De onde você está nos ouvindo? Helena levantou-se e caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo magro para conter o tremor que não vinha apenas do frio. Lá fora, a estrada de terra que passava em frente à sua casinha de madeira estava vazia, como sempre estava. Ninguém passava por ali. Ninguém se importava. Ela havia tentado tudo. Vendido a aliança de casamento na semana anterior por R$ 50 que se foram em remédios mais fracos que não funcionaram. Pedido adiantamento aos clientes, mas todos tinham desculpas prontas. Batido na porta dos vizinhos que desviavam o olhar com vergonha de sua própria pobreza. A farmácia abria às 8 da manhã. Eram 6h30. Helena sentiu o peso da derrota esmagar seu peito quando olhou para a latinha velha de café onde guardava as moedas. Contou 1, 2, 3 vezes. R$ 47. Era tudo. Era nada. Mãe? A voz de Miguel era um sussurro assustado. O Pedro tá muito quente. Helena voltou correndo para junto do filho menor. Pegou um pano úmido e passou delicadamente no rostinho vermelho de febre. Pedro abriu os olhos por um segundo. Aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os do pai morto. E ela viu ali uma pergunta que partiu seu coração. Por que, mãe? Por que dói tanto? Vai passar, meu amor. A mamãe vai conseguir o remédio. Vai passar. As palavras saíram automáticas, mas soavam vazias até para ela mesma. Como ia conseguir? Como? Ela se ajoelhou ali mesmo, ao lado do colchão fino no chão, e juntou as mãos. As palavras vieram antes que pudesse pensar nelas, brotando de um lugar tão fundo e dolorido que parecia rasgar sua alma ao sair. Senhor, eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Se o Senhor ainda me vê, se ainda ouve minhas orações, meus filhos não merecem isso. Eles não têm culpa de nada. Leve-me se for preciso, mas poupe eles. Por favor, eu imploro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhuma voz do céu, nenhum sinal miraculoso. Apenas o som da respiração difícil de Pedro e o frio implacável da manhã de inverno. Helena enxugou as lágrimas com as costas das mãos calejadas, de tanto costurar, e se levantou. Não havia tempo para autopiedade. Colocou o casaco mais grosso que tinha sobre o vestido puído, calçou as botinas gastas e pegou a latinha com os R$ 47. Miguel, você fica tomando conta dos seus irmãos. Não deixa o Pedro sozinho nem um minuto. Se a febre subir muito, molha o paninho na água fria.
Eu vou até a cidade. Vou tentar conseguir o remédio. O menino de 9 anos assentiu com uma seriedade que não deveria existir em olhos tão jovens. Helena beijou a testa de cada filho, demorando-se um pouco mais em Pedro, e saiu para o frio cortante da manhã. A caminhada até a cidade levava 40 minutos a pé. Helena não tinha dinheiro para o ônibus, mas mesmo que tivesse, não gastaria. Cada centavo contava. Cada centavo poderia ser a diferença entre conseguir convencer o farmacêutico a aceitar menos ou voltar de mãos vazias para ver seu filho morrer. O sol ainda estava nascendo quando ela chegou à farmácia. Esperou na calçada, batendo os pés para manter algum calor, vendo a cidade pequena acordar aos poucos. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas para o trabalho, a padaria acendia as luzes. Vida normal. Vida de quem não sabia o que era ver um filho definhando e não poder fazer nada. Às 8 em ponto, o farmacêutico abriu a porta. Era seu João, homem de meia idade que sempre fora correto com ela. Helena entrou antes que pudesse perder a coragem. Bom dia, seu João. Sua voz tremeu apesar do esforço para mantê-la firme. Eu preciso do antibiótico que o Dr. Mendes receitou para o Pedro. O amoxicilina de 500 miligramas. Seu João foi até o computador. Digitou algo e acenou afirmativamente. Tenho sim, dona Helena. São R$ 300. Eu sei. Helena colocou a latinha no balcão, as moedas fazendo um barulho patético. Eu tenho R$ 47. Eu sei que não é suficiente, mas é tudo o que tenho. Tudo mesmo. Eu posso pagar o resto trabalhando. Posso costurar para o senhor, para a sua família, de graça o quanto for preciso. Mas por favor, meu filho precisa desse remédio hoje. O médico disse que sem ele em 15 dias. Ela não conseguiu terminar a frase. O rosto de seu João se encheu de uma compaixão dolorosa. Dona Helena, eu queria poder ajudar. Mas eu não sou o dono da farmácia, sou apenas o gerente. Se eu der desconto assim sem autorização, perco meu emprego. Eu tenho família também. Por favor. A palavra saiu como um soluço. Por favor, seu João. Eu imploro. Deixe eu ligar para o dono, ver se ele autoriza algum parcelamento, alguma coisa. Seu João pegou o telefone, mas Helena já sabia. Já tinha visto essa cena antes. O dono não autorizaria. Ninguém fazia caridade em tempos de crise. 15 minutos depois, ela saiu da farmácia com os mesmos R$ 47 na latinha. E um vazio no peito que parecia um buraco sem fundo. Seus pés a levaram automaticamente para a pequena igreja da praça. A porta estava aberta, como sempre estava. Helena entrou no templo vazio, frio e silencioso, e caminhou até o altar. Ali, diante da imagem de Nossa Senhora, ela caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem controle, molhando o chão de madeira gasta, enquanto suas mãos se juntavam em oração desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Não sei para onde ir. Já tentei tudo, tudo mesmo. Eu trabalho até minhas mãos sangrarem. Eu passo fome para dar comida para eles. Eu vendi tudo o que tinha de valor. E ainda não é suficiente. Nunca é suficiente. Ela soluçava entre as palavras. Meu filho vai morrer. Meu bebê vai morrer. E eu não posso fazer nada. Nada. Que mãe eu sou que não consigo nem salvar meu próprio filho? O silêncio da igreja engoliu suas palavras. Nenhuma resposta veio. Nenhuma solução milagrosa apareceu. Helena ficou ali, ajoelhada e quebrada, sentindo pela primeira vez que talvez Deus realmente tivesse a abandonado. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando finalmente se levantou. Suas pernas estavam dormentes, seu rosto inchado de tanto chorar. Precisava voltar para casa. Precisava estar com Pedro, mesmo que não pudesse salvá-lo. Pelo menos estaria ao lado dele até o fim. A caminhada de volta parecia mais longa, cada passo mais pesado que o anterior. Helena seguia pela estrada de terra com os olhos no chão,
sem forças nem para olhar para frente. Foi assim que quase não viu a caminhonete que vinha em direção contrária. O que ela viu foi o momento em que o motorista desviou bruscamente de um buraco enorme na estrada. Perdeu o controle e a caminhonete começou a capotar violentamente. O som do metal se retorcendo foi terrível, ecoando pela manhã silenciosa. O veículo capotou 2, 3 vezes antes de parar de lado numa vala, a menos de 100 metros da casa de Helena. Por um segundo, ela ficou paralisada. Então, o instinto tomou conta. Helena largou a latinha com as moedas e correu em direção ao acidente, seu coração disparando. Quando chegou perto da caminhonete, viu através do para-brisa estilhaçado um homem caído de lado, inconsciente, sangue escorrendo de um corte profundo na testa. "Miguel!" ela gritou em direção à casa. "Miguel, corre aqui, rápido!" Suas mãos tremiam enquanto tentava abrir a porta amassada da caminhonete. Depois de vários puxões, ela conseguiu. O homem era grande, forte. Vestia roupas boas. Um fazendeiro, provavelmente. Seu braço direito estava numa angulação impossível, claramente quebrado, e havia sangue por toda parte. Helena não pensou. Não pensou na própria miséria. Não pensou em Pedro esperando em casa. Não pensou em nada além de salvar aquela vida. Rasgou a própria blusa, usando o tecido para fazer um torniquete no braço ferido do homem. Miguel chegou correndo, os olhos arregalados de susto. "Miguel, corre até a casa do seu Antônio, pede para ele ligar para o resgate. Corre, filho!" O menino disparou estrada abaixo enquanto Helena cuidadosamente puxava o homem para fora da caminhonete, temendo que ela pegasse fogo. Ele era pesado, mas a adrenalina deu força a Helena. Conseguiu arrastá-lo para uma distância segura e se ajoelhou ao lado dele, amparando sua cabeça em seu colo. "Fica comigo, por favor, fica comigo." Ela limpava o sangue do rosto dele com delicadeza, usando a manga do próprio casaco. O homem tinha uns 40 anos, rosto forte marcado por um sofrimento antigo que ela reconhecia, porque via o mesmo sofrimento no próprio espelho todos os dias. Os olhos dele se abriram por um segundo, azuis e desorientados. Fixaram-se no rosto de Helena. Ele tentou falar, mas ela balançou a cabeça. "Não fala. Poupa sua energia." O socorro já está vindo, mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquele acidente não tinha sido apenas coincidência. A menos de 3 quilômetros dali, na grande casa da fazenda Santa Rita, a governanta Dona Lourdes terminava suas orações matinais, pedindo a Deus que enviasse alguém para tirar seu patrão Gabriel da solidão mortal em que vivia desde a morte da esposa. E naquele exato instante, numa sacristia na cidade, Dona Mercedes Vilela de Carvalho descobria através de uma amiga fofoqueira que Gabriel Almeida Rocha, o viúvo mais cobiçado da região, havia sofrido um acidente. Os olhos dela brilharam com uma oportunidade que não pretendia desperdiçar. 15 minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos desceram rapidamente, mas ficaram impressionados com os primeiros socorros que Helena havia prestado. "A senhora salvou a vida dele", disse um deles enquanto preparavam Gabriel para o transporte. "Se não tivesse estancado o sangramento, ele não teria resistido até chegarmos." Helena apenas assentiu, exausta demais para sentir qualquer satisfação. Quando foram levar Gabriel embora, ele segurou o pulso dela com a mão boa, os olhos ainda nublados pela dor, mas fixos nela. "Como você se chama?" "Helena. Helena Costa Ferreira." "Gabriel." Ele fez uma careta de dor. "Gabriel Almeida Rocha, Fazenda Santa Rita." Seus dedos apertaram o pulso dela mais forte. "Obrigado, você me salvou." "Foi Deus quem colocou eu aqui," Helena disse baixinho, e foi só então que percebeu que talvez, apenas talvez, aquilo fosse verdade. Eles levaram Gabriel embora na ambulância, o som da sirene se distanciando na estrada de terra. Helena ficou ali parada, coberta de sangue alheio, sentindo as pernas fraquejarem agora que a adrenalina passava.
Miguel chegou ao lado dela, puxando sua mão. Mãe, o Pedro. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Pedro, o antibiótico. Nada havia mudado. Ela havia salvado uma vida, mas ainda não podia salvar a do próprio filho. Helena pegou a latinha com as moedas que havia caído na estrada e caminhou de volta para casa com passos pesados. Quando entrou, Laura estava chorando silenciosamente, enquanto molhava o pano na testa de Pedro. O menino estava mais pálido, os lábios começando a ficar arroxeados. Não conseguiu, mãe? Laura perguntou com uma voz pequenina. Helena apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Sentou-se ao lado de Pedro, pegou a mãozinha quente dele na sua e começou a rezar novamente, porque era tudo o que lhe restava fazer. 2 dias se passaram. 2 dias em que Helena viu seu filho piorar, hora após hora, minuto após minuto. A febre não baixava. A tosse ficava cada vez mais fraca, mais úmida. Ela não comia, não dormia. Apenas sentava ao lado dele, alternando entre oração e panos úmidos. Miguel e Laura ficavam quietos num canto, assustados demais para fazer barulho. Na tarde do 3º dia, quando Helena já estava começando a aceitar o inaceitável, ela ouviu o som de um carro parando em frente à casa. Passos pesados na pequena varanda de madeira. Batidas na porta. Com as pernas trêmulas, Helena se levantou e abriu. Do outro lado estava Gabriel Almeida Rocha. Braço direito engessado, pontos na testa, mas de pé. Ao lado dele, uma mulher idosa de olhos bondosos que devia ser a governanta que ele havia mencionado delirante na ambulância. Dona Helena. A voz de Gabriel era grave, firme. Posso entrar? Ela deu um passo para trás, consciente da pobreza absoluta que ele estava prestes a ver. Gabriel entrou, seus olhos percorrendo o cômodo único, os colchões no chão, as paredes descascadas, a pilha de roupas para costurar. Então seu olhar pousou em Pedro, pequeno e pálido no colchão, e algo se moveu em seu rosto. Meu Deus, ele murmurou. Dona Lourdes me contou sobre sua situação, sobre seu filho doente, mas eu precisava ver. O senhor não precisava vir até aqui, Helena disse, a voz saindo mais áspera do que pretendia pela vergonha e exaustão. Eu não quero caridade. Não é caridade. Gabriel se virou para ela e Helena viu em seus olhos azuis uma determinação que a assustou. É uma dívida. Você me salvou a vida. Agora deixe eu salvar a do seu filho. Antes que Helena pudesse responder, Gabriel já estava pegando o celular. Ela ouviu ele falar com alguém, rápido e autoritário, pedindo que trouxessem imediatamente o antibiótico, um médico, suprimentos. Quando desligou, olhou para Helena com uma intensidade que a fez recuar um passo. Mas não é só isso que vim propor, Gabriel disse, e então pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eu quero que você e seus filhos venham morar na minha fazenda. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela tosse fraca de Pedro. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. O quê? A fazenda Santa Rita tem 6 quartos vazios. Uma casa grande que não é casa. É um túmulo onde eu me enterrei vivo há 6 anos. Sua voz era áspera, de emoção contida. Dona Lourdes está velha demais para cuidar de tudo sozinha. Você pode ajudá-la, cuidar da casa. Eu pagarei todos os tratamentos do seu filho, todas as despesas. Suas crianças terão comida, educação, um teto de verdade sobre a cabeça. Eu não posso aceitar isso. Helena balançou a cabeça, as lágrimas voltando. As pessoas vão falar, vão destruir sua reputação. Uma viúva com 3 filhos, morando na casa de um homem solteiro. Então, a gente casa. Gabriel falou as palavras com uma naturalidade que contrastava com o absurdo delas. No papel, só no papel. Para que ninguém questione. Você terá todo o respeito, toda a dignidade. E eu? Ele olhou ao redor da casa vazia dele novamente. Eu terei uma casa que não parece um túmulo. Crianças correndo, vida, barulho.
As coisas que eu enterrei com minha esposa há 6 anos. O senhor não me conhece, Helena sussurrou. Não sabe nada sobre mim. Sei que você rasgou a própria roupa para salvar a vida de um estranho sem pensar 2 vezes. Sei que está disposta a morrer de fome para alimentar seus filhos. Sei que tem mais dignidade e coragem que qualquer pessoa que eu conheça. Gabriel deu um passo à frente. E sei que Deus colocou você naquela estrada, naquele exato momento, por uma razão. Eu não sou homem religioso, Dona Helena, mas até eu consigo ver a mão divina nisso. Helena olhou para Pedro, para Miguel e Laura, que a observavam com esperança nos olhos. Depois para aquele homem estranho, que oferecia salvação quando ela já havia perdido toda a esperança. E foi então que ela percebeu que às vezes os milagres não vinham do jeito que a gente esperava. Às vezes, vinham na forma de um acidente numa estrada de terra, de um estranho com olhos tristes oferecendo redenção mútua. Tá bem, ela disse, a voz mal saindo. Eu aceito. Gabriel assentiu uma vez, firme, e se virou para Dona Lourdes. Prepara os quartos. Hoje mesmo eles se mudam. Mas nenhum dos dois sabia que naquele exato momento, a menos de 10 quilômetros dali, Dona Mercedes Vilela de Carvalho reunia suas amigas mais próximas na sala de sua casa luxuosa. E enquanto servia chá em xícaras de porcelana cara, ela pronunciava com um sorriso venenoso as palavras que começariam uma guerra. Meninas, vocês não vão acreditar no que aquela oportunista fez. Mal Gabriel escapou da morte e ela já botou os filhos naquela fazenda. Mas eu juro pela memória da minha saudosa mãe, enquanto eu tiver ar nos pulmões, essa mulher não vai destruir os planos que tenho para minha Clarice casar com aquele homem. Nem que eu tenha que destruir a reputação dela pedra por pedra. A mudança aconteceu naquela mesma tarde, numa velocidade que deixou Helena tonta. O médico particular de Gabriel chegou antes do pôr do sol, um homem sério de cabelos brancos, que examinou Pedro com cuidado e aplicou a primeira dose do antibiótico ali mesmo. Vamos transferi-lo para um ambiente mais adequado imediatamente, ele disse, e Helena não teve tempo nem para questionar. 2 horas depois, ela estava na fazenda Santa Rita com seus 3 filhos, parada na entrada da casa grande que parecia um palácio aos seus olhos acostumados com paredes descascadas. A construção era imponente, de tijolos à vista e telhado de barro, com uma varanda ampla que contornava toda a frente. Dona Lourdes já havia preparado os quartos, um para ela, um para os meninos, um para Laura. Quartos de verdade, com camas de verdade, cobertores limpos e grossos, janelas com vidro inteiro. Mãe, Miguel sussurrou, segurando sua mão com força. É de verdade? A gente vai morar aqui mesmo? Helena não conseguiu responder porque as lágrimas fecharam sua garganta. Apenas assentiu, apertando a mão do filho. Gabriel observava tudo de longe, encostado no batente da porta com o braço engessado ainda doendo. Algo em seu peito, algo que ele julgava morto há 6 anos, se mexeu quando viu a expressão no rosto daquela mulher. Não era ganância. Não era cálculo. Era alívio puro, bruto, desesperado. O alívio de quem havia estado à beira do abismo e fora puxada de volta no último segundo. Dona Lourdes vai mostrar tudo para vocês, ele disse, a voz saindo mais áspera que o normal. Amanhã conversamos sobre os detalhes. Por hoje, descansem. Mas Helena se virou para ele, os olhos ainda úmidos. Senhor Gabriel, eu não sei como agradecer. Não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele desviou o olhar, desconfortável com gratidão. Você salvou minha vida. Estamos quites. Mas ambos sabiam que não era verdade. Aquilo era muito maior que uma simples troca de favores. Naquela primeira noite, Helena mal conseguiu dormir. A cama era macia demais. Os lençóis cheiravam a lavanda.
e o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento nas árvores. Ela levantou 3 vezes para verificar se Pedro ainda estava respirando, ainda não acreditando que o antibiótico estava finalmente fazendo efeito, que a febre havia começado a baixar. Na terceira vez que voltava para o quarto, encontrou Gabriel na cozinha, sentado sozinho no escuro com uma xícara de café nas mãos. Desculpa, ela disse baixinho. Não queria incomodar. Você não incomoda. Eu que não durmo bem mesmo. Ele fez um gesto para a cadeira à frente. Senta, se quiser. Helena hesitou, mas sentou. O silêncio entre eles não era desconfortável, apenas carregado, cheio de coisas não ditas. Quantos anos faz que você perdeu seu marido? Gabriel perguntou de repente. 8 meses. Acidente na construção civil. Uma viga caiu. Helena olhou para as próprias mãos calejadas. Ele era um bom homem, trabalhador. Os meninos sentem muita falta. Gabriel assentiu devagar. 6 anos para mim. Complicações no parto. Perdi ela e o bebê no mesmo dia. Sua voz era uma linha tensa de dor controlada. Um menino. Ia se chamar Miguel, igual ao seu filho. O ar saiu dos pulmões de Helena. Senhor Gabriel, eu sinto muito. Eu fechei os quartos depois disso. Não conseguia olhar para o berço vazio, para as roupinhas que nunca foram usadas. Dona Lourdes implorou para eu arrumar alguém. Trazer vida para essa casa. Mas eu... Ele parou, a mandíbula tensa. Eu achei que seria traição. Seguir em frente. Ser feliz de novo. E agora? Helena perguntou suavemente. Agora eu percebi que o único traído fui eu mesmo. Ela não ia querer que eu vivesse assim. E meu filho? Sua voz falhou. Ele nunca teve chance de correr nesses campos, de rir nessa casa. Mas os seus filhos têm. E talvez seja essa a redenção que Deus me oferece. Não substituir o que perdi, mas honrar preenchendo esse vazio com vida de novo. Helena sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Eu vou trabalhar duro, ela prometeu. Vou cuidar dessa casa como se fosse minha. Nunca vai se arrepender de ter nos trazido aqui. Gabriel finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez esboçou algo que poderia ser um sorriso. Eu sei que não vou. Os primeiros dias foram de adaptação cuidadosa. Helena acordava antes do sol para ajudar Dona Lourdes, aprendendo a cozinhar as refeições fartas que alimentariam os peões da fazenda. Miguel ficou maravilhado com os cavalos e as vacas, seguindo Gabriel como uma sombra, sempre que o fazendeiro permitia. Laura descobriu um velho balanço no quintal e passava horas ali, rindo de um jeito que Helena não ouvia há meses. E Pedro, sob os cuidados do médico e com alimentação adequada, melhorava a cada dia que passava. Era quase bom demais para ser verdade. E foi exatamente aí que Helena deveria ter percebido que nada de bom vinha fácil. O primeiro domingo chegou e Dona Lourdes insistiu que todos fossem à missa. É tradição nessa família, ela disse com firmeza. E vai ser bom para as pessoas verem que tudo é decente e correto aqui. Gabriel não parecia animado, mas concordou. Vestiram-se com as melhores roupas que tinham. No caso de Helena e das crianças, as únicas roupas sem remendos que Dona Lourdes havia providenciado às pressas. Quando chegaram à igreja da cidade, Helena sentiu todos os olhares se virarem para eles. Ela conhecia aqueles olhares. Conhecia o peso do julgamento, a curiosidade maldosa, os sussurros que vinham em seguida. Encontraram lugar num banco próximo ao meio da igreja. Foi quando Helena viu, 3 fileiras à frente, um grupo de mulheres bem vestidas virou a cabeça ao mesmo tempo. A do centro,
Uma senhora de cabelos pintados e joias vistosas olhou diretamente para Helena, com uma expressão que misturava desprezo e algo mais perigoso. Dona Mercedes, Dona Lourdes sussurrou no ouvido de Helena. Não liga para ela, é fofoqueira profissional. Mas ignorar era impossível quando, no momento em que o padre começou o sermão, as três mulheres se levantaram em sincronia e mudaram de banco, para longe deles. O movimento foi ostensivo, barulhento, impossível de não notar. Várias cabeças se viraram. Sussurros começaram. Helena sentiu seu rosto queimar de humilhação. Miguel apertou sua mão, confuso. Gabriel, ao seu lado, ficou rígido como pedra, a mandíbula travada. Depois da missa, quando saíam, Dona Mercedes estava estrategicamente posicionada na escadaria, cercada por suas amigas. Sua voz saiu alta o suficiente para que metade das pessoas presentes ouvisse. Algumas mulheres não respeitam nem o luto antes de procurar outro marido, não é, Judite? Mal esfriou o corpo do primeiro, já está de olho no próximo. E com filhos a reboque como isca. Que falta de vergonha na cara. O sangue congelou nas veias de Helena. Ela parou onde estava, sentindo cada par de olhos sobre si. Quis gritar, defender-se, explicar, mas as palavras não vieram. A humilhação era grande demais. Foi Gabriel quem se moveu. Ele passou na frente de Helena, posicionando-se entre ela e Dona Mercedes, com uma expressão tão fria que a mulher deu um passo atrás. A senhora tem algo a dizer, Dona Mercedes. Diga olhando nos meus olhos. Não pelas costas de uma mulher honesta que não fez nada além de salvar minha vida. Sua voz era baixa, perigosa. E se eu ouvir meu nome ou o dela sendo arrastados na lama de novo, a senhora vai descobrir que existem muitas maneiras de um homem destruir uma reputação na cidade. Inclusive lembrando a todos sobre aquele escândalo envolvendo o dinheiro da reforma da igreja que nunca foi devidamente explicado. O rosto de Dona Mercedes ficou vermelho, depois branco. Como ousa? Eu ouso porque eu não tenho medo da senhora. E vou deixar bem claro para todos aqui, Helena Costa Ferreira é uma mulher de bem que está sob minha proteção. Ela e os filhos dela. Quem mexer com eles, mexe comigo. Entendido? O silêncio na escadaria da igreja era absoluto. Então Gabriel ofereceu o braço bom para Helena. Ergueu o queixo e desceu os degraus com ela ao lado. Dona Lourdes vinha logo atrás com as crianças. Um sorriso satisfeito no rosto. Mas quando chegaram na caminhonete, longe dos olhares, Helena desabou. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Todo o medo e humilhação saindo de uma vez. Eu não devia ter vindo, ela soluçava. Eu vou destruir você. Vou destruir sua vida, sua reputação. Olha para mim. Gabriel segurou seus ombros, forçando-a a encará-lo. Olha para mim, Helena. Você não vai destruir nada. São elas que têm coração podre, não você. E eu não me importo com o que pensam. Nunca me importei, mas eu me importo. Ela gritou. Eu me importo porque meus filhos vão sofrer. Porque você não merece isso. Você só tentou fazer uma coisa boa e agora? E agora eu vou continuar fazendo essa coisa boa. Não importa o que as cobras da cidade achem. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Um gesto tão gentil que Helena sentiu algo se quebrar dentro do peito. Você confia em mim? Eu mal te conheço, ela sussurrou. Então conhece. Fica. E deixe eu provar que vale a pena. Helena olhou nos olhos azuis dele e viu ali a mesma dor que carregava. A mesma solidão, o mesmo desespero por algo em que valesse a pena acreditar. E contra toda a lógica, contra todo o bom senso, ela assentiu. As semanas seguintes trouxeram mais provações. A diretora da escola questionou a matrícula das crianças, alegando que o endereço não correspondia à vaga. Dona Mercedes, usando a influência do marido juiz, fez a vida de Helena impossível em cada estabelecimento da cidade. A costureira que antes aceitava seus serviços de remendo fechou a porta na cara dela.
O mercado onde fazia compras começou a cobrar mais caro. Mas o pior veio numa tarde, quando uma assistente social bateu à porta da fazenda. Uma denúncia anônima alegava ambiente inadequado para as crianças. A mulher passou horas inspecionando cada canto, fazendo perguntas invasivas, observando tudo com olhos críticos. Helena tremia enquanto esperava o veredito. Se perdesse seus filhos, se o Estado levasse seus bebês, não encontro nenhuma irregularidade. A assistente social disse finalmente, para alívio indescritível de Helena. Mas o processo fica aberto. Qualquer nova denúncia será levada a sério. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena fez suas malas. Não podia mais. Não aguentava ser a causa de tanto sofrimento. Gabriel a encontrou no quarto. A mala pela metade no chão, ela sentada na cama com o rosto nas mãos. O que você está fazendo? O que eu devia ter feito desde o início, partindo antes de destruir tudo. Sua voz estava quebrada, cansada. Elas vão continuar. Vão continuar até conseguirem tirar meus filhos de mim. Até destruírem você também. Eu não posso. Eu não aguento mais. Se essa história está mexendo com você, deixe sua curtida. Você faria o que Gabriel fez? Deixaria a mulher que salvou partir? Ou lutaria contra a cidade inteira por ela? Gabriel atravessou o quarto em 3 passadas e se ajoelhou na frente dela, segurando seu rosto entre as mãos com uma intensidade que a fez parar de respirar. Você acha que eu vou deixar você ir embora? Você acha que depois de finalmente ter vida nessa casa de novo, de finalmente sentir que existe uma razão para acordar de manhã, eu vou desistir? Sua voz estava rouca de emoção. Já perdi uma família, Helena. Não vou perder outra. Não vou perder você. Mas as pessoas... Que se danem as pessoas. Que se dane a cidade inteira. Suas testas se tocando. Eu não ligo para o que eles pensam. Só me importo com você. Com Miguel, com Laura, com Pedro. Com essa vida que vocês trouxeram de volta para mim. Helena fechou os olhos, as lágrimas caindo silenciosas. Eu tenho medo, ela confessou num sussurro. Eu também. Mas a gente enfrenta junto. Como tem que ser. E então, porque nenhum dos dois conseguia mais lutar contra, porque a dor compartilhada havia criado algo mais forte que a razão, Gabriel beijou Helena. Foi um beijo desesperado, carregado de 6 anos de solidão dele e 8 meses de desespero dela. De 2 almas feridas, reconhecendo uma outra. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Não vá embora, Gabriel pediu. Não ordenou. Por favor, fica comigo, de verdade dessa vez. Não um acordo no papel. Fica porque você quer ficar. Helena abriu a boca para responder, mas a resposta morreu em sua garganta quando ouviram o grito vindo do quarto das crianças. Mãe, mãe, o Pedro! Ambos correram. Quando abriram a porta, encontraram Miguel desesperado, sacudindo o irmãozinho que estava pálido, os lábios roxos, o corpo mole. Pedro havia parado de respirar. E naquele momento, enquanto Gabriel pegava a criança nos braços e corria para a caminhonete, enquanto Helena gritava orações entre soluços no banco de trás, nenhum dos dois sabia que a mesma Dona Mercedes que jurara destruí-los estava naquele exato momento ao telefone com o delegado, seu marido, dizendo com uma satisfação cruel: quando a criança morrer, e todos sabem que vai morrer, vão ver que aquela mulher é incapaz de cuidar dos filhos. Aí sim conseguimos tirá-los dela e acabar com essa farsa de uma vez. Mas Deus, que escreve certo por linhas tortas, tinha outros planos. A caminhonete de Gabriel voava pela estrada de terra. Cada buraco um soco no coração de Helena, enquanto ela segurava Pedro nos braços. O menino estava completamente inerte, os lábios de um roxo aterrorizante, o peito imóvel. Ela pressionava o ouvido contra o peitinho dele a cada segundo, desesperada por qualquer som de batimento cardíaco. Respira, meu filho. Por favor, respira. Não me deixa. Não agora.
Suas lágrimas caíam no rostinho pálido da criança. Senhor Jesus, eu imploro, não leva meu bebê, não depois de tudo, não quando a gente finalmente tinha esperança. Gabriel dirigia com uma mão só, a outra ainda engessada, ultrapassando o limite de velocidade, buzinando para tudo o que aparecia na frente. Seu rosto era uma máscara de determinação férrea, mas Helena via o pânico em seus olhos toda vez que ele olhava pelo retrovisor. Aguenta, Pedro. Aguenta, campeão. Ele dizia entre dentes. A gente já tá quase lá. O hospital da cidade era pequeno, mal equipado, mas era o único. Gabriel freou bruscamente na entrada da emergência, quase atropelando o enfermeiro que correu para ajudar. Em segundos, Pedro estava sendo levado às pressas para dentro, uma equipe inteira se mobilizando ao redor dele. Helena tentou seguir, mas uma enfermeira a impediu gentilmente. A senhora precisa esperar aqui. Os médicos vão fazer tudo o que podem. Eu sou a mãe dele, eu preciso estar com ele. E vai estar, assim que estabilizarem. Por favor, confie em nós. As portas se fecharam, levando seu filho para longe. Helena desabou ali mesmo. As pernas não a sustentavam mais. Gabriel a segurou antes que caísse, puxando-a contra o peito num abraço apertado. Ele vai ficar bem, ele repetia, mais para si mesmo que para ela. Eles esperaram. Minutos que pareciam horas, horas que pareciam eternidades. Dona Lourdes chegou meia hora depois com Miguel e Laura, ambos de olhos vermelhos de chorar. A família se reuniu numa sala de espera fria e impessoal, unidos pelo medo e pela oração. Foi Helena quem começou. Ela se ajoelhou ali mesmo, no chão sujo do hospital, juntou as mãos e começou a rezar em voz alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Sua voz tremia, mas não parava. Miguel e Laura se ajoelharam ao lado dela. Dona Lourdes também. E então Gabriel, que não rezava há 6 anos, que havia virado as costas para Deus no dia em que perdeu a esposa e o filho, ele também se ajoelhou e juntou sua voz às delas. Livrai-nos do mal. Amém. Senhor, Helena continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sei que não sou digna de nada. Sei que sou pecadora, que falhei tantas vezes. Mas meu filho é inocente. Ele não merece pagar pelos meus erros. Se é para levar alguém, leva eu. Leva eu, mas deixa ele viver. Deixa ele conhecer a alegria de ser criança, de correr, de brincar, de ter uma vida. Eu imploro, Senhor. De joelhos eu imploro. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos apressados. Todos levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Um médico que Helena nunca tinha visto entrava pela porta. Um homem alto de cabelos grisalhos e olhos intensos. Ele parecia procurar alguém até que seu olhar pousou neles. Família do Pedro Costa Ferreira? Helena se levantou cambaleando. Sou eu, sou a mãe. Meu filho, como ele está? Pelo amor de Deus, me diz que ele está vivo. O médico se aproximou e, para espanto de Helena, havia um pequeno sorriso em seu rosto. Ele está estável, respirando sozinho. Foi uma crise cardíaca causada por arritmia, mas conseguimos reverter. As pernas de Helena falharam de novo, mas dessa vez era de alívio. Gabriel a segurou firme, e ela ouviu um som estranho vindo dele. Um soluço abafado, engolido, de um homem que não chorava há anos, finalmente deixando as lágrimas caírem. Mas eu preciso explicar algo muito importante. O médico continuou, a expressão ficando séria. Meu nome é Dr. Henrique Salomão. Sou cardiologista pediátrico do Hospital Regional da capital. Estava de passagem pela cidade porque meu carro quebrou na estrada. Vim pessoalmente buscar uma peça em outra cidade porque o conserto não podia esperar. Ele fez uma pausa significativa. Eu não trabalho neste hospital. Eu estava literalmente passando na porta quando ouvi o código de emergência pediátrica
e entrei para ajudar. Helena sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Mais que isso, Dr. Henrique continuou. Eu examinei o Pedro. Ele precisa de cirurgia cardíaca urgente. Isso vocês já sabem. Mas acabei de receber uma ligação do meu hospital. Uma vaga que estava ocupada foi liberada inesperadamente. Posso operar ele amanhã. Amanhã mesmo, se vocês confiarem em mim. É um milagre, Dona Lourdes sussurrou, fazendo o sinal da cruz. É a mão de Deus. Dr. Henrique olhou para ela com respeito. Senhora, sou homem de ciência. Mas essa criança ter resistido até agora, com o coração que tem, e o estar aqui, exatamente neste momento... Uma vaga cirúrgica a se abrir justo hoje. Ele balançou a cabeça lentamente. Posso não usar a mesma palavra que a senhora, mas reconheço quando algo está além da minha compreensão. Helena caiu de joelhos novamente, mas dessa vez não era de desespero. Era de gratidão tão profunda que parecia partir seu peito ao meio. Obrigada, obrigada, senhor, obrigada. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado, enquanto ambos choravam. Ele de alívio, ela de fé confirmada. A cirurgia aconteceu no dia seguinte, e foram as 6 horas mais longas da vida de Helena. Mas quando o Dr. Henrique finalmente saiu da sala cirúrgica e disse, foi um sucesso completo, ela soube que nunca mais duvidaria dos caminhos de Deus, por mais tortos que parecessem. 3 dias depois, Pedro acordou no quarto do hospital. Quando abriu os olhos e viu Helena ao lado, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem dor, pela primeira vez em tanto tempo. Oi, mãe. Oi, meu amor. Como você se sente? Não dói mais. Sua vozinha era fraca, mas maravilhada. Meu peito não dói mais. Helena beijou sua testa repetidamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Miguel e Laura, que haviam passado todos os dias no hospital, pularam na cama com cuidado, abraçando o irmão. Gabriel observava da porta, e Helena viu em seus olhos uma ternura que transformava completamente seu rosto. Mas a paz durou pouco. No 4º dia de internação, Dona Lourdes chegou com uma expressão preocupada. Helena, querida, preciso te contar uma coisa. Foi quando Helena descobriu a verdadeira extensão da maldade de Dona Mercedes. A mulher havia não apenas espalhado fofocas mais cruéis, dizendo que Helena deixava os filhos passarem fome, que usava o dinheiro de Gabriel para luxos enquanto as crianças sofriam, que o acidente de Pedro era prova de negligência materna. Pior, ela havia conseguido, através do marido juiz, abrir um processo questionando a guarda das crianças. O argumento era que Helena vivia em coabitação inadequada com um homem sem laços legais, colocando os filhos em ambiente impróprio. Ela quer tirar meus filhos de mim, Helena sussurrou, o sangue congelando. Depois de tudo, ela ainda quer me destruir. Não se ela for destruída primeiro, disse uma voz rouca da porta. Era Dr. Augusto Mendes. O velho médico veterinário, aposentado da fazenda, amigo do falecido pai de Gabriel. O homem de 72 anos entrou no quarto com passos firmes e uma expressão que Helena só podia descrever como fúria santa. Passei os últimos dias investigando, minha filha, porque algo nessa história toda não fazia sentido. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Todas as denúncias ao Conselho Tutelar vieram do mesmo número de telefone, do escritório do juiz Carvalho. Mas encontrei a testemunha. A farmacêutica que espalhou que você deixava os filhos com fome? Dona Mercedes ofereceu R$1.000 para ela mentir. Tenho a gravação da conversa. Helena levou a mão à boca. Ela fez tudo isso? E mais, muito mais, mas agora ela vai pagar. Dr. Augusto sorriu, e era o sorriso de um homem que havia visto muita injustiça na vida e finalmente tinha chance de corrigi-la. Domingo tem missa, e Padre Antônio já está ciente de tudo. O domingo chegou com o céu limpo e frio. A igreja estava lotada como sempre. Dona Mercedes sentada na primeira fila com suas amigas, um sorriso satisfeito no rosto. Ela achava que havia vencido, que em breve a costureirinha interesseira
seria expulsa da fazenda e da cidade, levando seus filhos problema com ela. O padre Antônio começou o sermão de forma incomum. Hoje vou falar sobre o 9º mandamento. Não levantarás falso testemunho. Sua voz ecoou pela igreja. Sobre como a língua pode ser uma arma mais cruel que qualquer faca. Sobre como a mentira, vestida de preocupação moral, pode destruir vidas inocentes. Dona Mercedes se remexeu desconfortável no banco. Falo sobre hipocrisia, o padre continuou, os olhos varrendo a congregação. Sobre aqueles que se dizem cristãos, mas perseguem viúvas e órfãos, que usam poder e influência não para proteger os fracos, mas para destruir quem ameaça seus planos egoístas. Foi então que Doutor Augusto se levantou. Todos os olhares se voltaram para ele. Padre, com sua permissão, eu gostaria de dizer algumas palavras. Sua voz, apesar da idade, saía firme e clara. Por favor, Doutor Augusto. O velho médico caminhou até a frente da igreja, virando-se para encarar a congregação. Conheço esta cidade há 50 anos. Atendi o parto de metade das pessoas aqui. Vi nascimentos, mortes, tragédias e alegrias. E hoje estou envergonhado. Ele deixou o silêncio pesar. Envergonhado, porque vi esta comunidade virar as costas para uma mulher honesta e seus filhos inocentes. Tudo por causa de mentiras. Doutor Augusto, o senhor não tem o direito. Dona Mercedes começou a se levantar, mas o marido puxou seu braço, o rosto pálido. Eu tenho todo o direito e tenho provas. Doutor Augusto ergueu a pasta. Provas de que todas as denúncias contra Helena Costa Ferreira foram forjadas. Provas de que testemunhas foram pagas para mentir. Provas de que uma mulher nesta igreja usou a posição do marido para perseguir uma viúva e 3 crianças inocentes. O murmúrio que percorreu a igreja foi como um trovão baixo. Helena salvou a vida de Gabriel Almeida Rocha quando ele capotou na estrada. Ela rasgou a própria roupa para estancar o sangramento dele. E quando Gabriel ofereceu teto e comida para uma mulher que estava vendo o filho morrer de fome e doença, o que fizemos? Julgamos, fofocamos, perseguimos. Sua voz tremeu de emoção. E uma pessoa em particular liderou essa perseguição, não por moralidade, mas porque queria o fazendeiro rico para a própria filha. Dona Mercedes estava branca como papel. Ao redor dela, suas amigas se afastavam discretamente. O pequeno Pedro quase morreu há uma semana, Doutor Augusto continuou. Foi salvo por um milagre de Deus. Um médico que estava de passagem. Uma vaga cirúrgica que se abriu impossível. E sabe o que Dona Mercedes Vilela de Carvalho fez quando soube? Ligou para o marido dizendo que quando a criança morresse, seria a chance perfeita de tirar os outros filhos de Helena. O grito coletivo de choque foi audível. Várias pessoas se levantaram, indignadas. Eu tenho a gravação dessa ligação também, Doutor Augusto disse calmamente. Cortesia de uma secretária horrorizada que trabalha no fórum. Dona Mercedes finalmente se levantou, tremendo de humilhação e raiva. Vocês não podem me tratar assim. Meu marido é o juiz desta cidade. Eu sou a presidente das senhoras católicas. Você era presidente, disse Dona Conceição, uma das suas antigas amigas, levantando-se. E se continuar sendo, eu e mais 20 famílias deixamos essa associação hoje mesmo. Não queremos liderança de mulher que persegue viúva e órfão. O padre Antônio se aproximou do púlpito novamente. Dona Mercedes, sugiro fortemente que a senhora procure Helena Costa Ferreira e peça perdão, de joelhos, se necessário, e que o juiz Carvalho reverta todas as ações contra aquela família. Caso contrário, eu mesmo vou ao arcebispo e ao Tribunal de Ética. O delegado Vasconcelos, marido de Dona Mercedes,
levantou-se com o rosto vermelho de vergonha. Padre, eu não sabia de nada disso. Juro por Deus que não sabia que minha esposa estava usando minha posição dessa forma. Ele olhou para Dona Mercedes com uma mistura de decepção e raiva. Vou pedir transferência. Esta cidade merece um delegado cujo nome não esteja manchado por esse escândalo. Dona Mercedes saiu correndo da igreja, lágrimas de humilhação escorrendo, perseguida pelos olhares de julgamento que ela mesma havia ensinado a cidade a lançar sobre outros. Depois da missa, pessoa após pessoa procurou o Dr. Augusto e Padre Antônio pedindo o endereço de Helena para pedir desculpas pessoalmente. A cidade inteira, envergonhada, queria fazer as pazes. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, Helena e Gabriel se casaram de verdade. Não um acordo no papel, mas uma união de amor verdadeiro, construído tijolo por tijolo através da dor compartilhada e da fé que os sustentou. A cerimônia foi na pequena capela da fazenda Santa Rita, com Pedro, completamente recuperado, rosado e saudável, como porta-alianças. Miguel estava ao lado de Gabriel como padrinho, e Laura como daminha. Dona Lourdes chorava de alegria na primeira fila. Padre Antônio conduziu a cerimônia com um sorriso. Raramente vejo um casal que entende tão profundamente o significado do amor verdadeiro, ele disse. Amor não é apenas sentimento, é escolha, é sacrifício, é estar ao lado um do outro quando tudo desmorona. Gabriel e Helena, vocês já provaram isso. Quando Gabriel beijou a noiva, a pequena congregação de amigos verdadeiros aplaudiu. E entre eles, na última fila, estava Dona Mercedes. Ela havia pedido perdão pessoalmente uma semana antes, de joelhos como o padre sugerira, com lágrimas genuínas. Helena, demonstrando a grandeza de coração que sempre tivera, a perdoou. Não esqueceu, mas perdoou. 5 anos se passaram como num sonho abençoado. A fazenda Santa Rita prosperava como nunca. Gabriel, com Helena ao lado, expandiu os negócios e se tornou o maior empregador da região, conhecido pela forma justa como tratava todos os trabalhadores. Mas o que realmente transformou suas vidas foi o projeto que criaram juntos, o Fundo Esperança Helena. Todo mês, a fazenda destinava parte dos lucros para ajudar famílias em desespero. Viúvas sem sustento, crianças precisando de tratamento médico, pessoas em situações impossíveis. Helena pessoalmente visitava cada família, levando não apenas dinheiro, mas esperança. Deus me estendeu a mão quando eu mais precisei. Ela dizia sempre, agora é minha vez de ser as mãos dele. Miguel, agora com 14 anos, era um jovem responsável que ajudava Gabriel no manejo da fazenda. Falava em estudar veterinária, seguir os passos do Dr. Augusto. Laura, com 11 anos, era a melhor aluna da escola e sonhava em ser médica. Não qualquer médica, mas cardiologista pediátrica como o Dr. Henrique, que salvara seu irmão. E Pedro, um menino saudável de 8 anos, corria pelos campos sem nenhuma limitação. Seu coração forte e perfeito graças à cirurgia milagrosa. Mas a maior alegria tinha 3 anos e se chamava Ana Luísa, a filha de Helena e Gabriel. A menina de cachos escuros e olhos azuis como os do pai enchia a casa grande de risadas e vida, brincando com os irmãos mais velhos que a adoravam. Dona Lourdes, agora com 73 anos e oficialmente aposentada, morava numa casa confortável, construída por Gabriel nos fundos da fazenda. Mas passava os dias na casa grande mesmo, cercada por 5 crianças que a chamavam de vovó, feliz demais para ficar parada. Numa tarde de domingo, a família inteira estava reunida na varanda, quando um carro parou na entrada. Era o Dr. Henrique Salomão, que havia se tornado amigo próximo e visitava regularmente. Trouxe alguém especial para conhecer, ele disse com um sorriso, ajudando uma mulher a sair do carro. Era uma jovem grávida, de olhos fundos e roupas gastas, segurando a barriga com mãos trêmulas.
A história era familiar demais. Abandonada pelo marido, sem dinheiro, sem esperança. Helena se levantou imediatamente, descendo os degraus da varanda. Ela pegou as mãos da moça entre as suas e disse com voz firme e gentil: "Você está segura agora. Tudo vai ficar bem." Enquanto levava a jovem para dentro, Gabriela observava da varanda com um sorriso nos lábios. Miguel estava ao seu lado. "Pai", o menino perguntou, "você acha que a gente podia ter sido tão feliz se tudo aquilo ruim não tivesse acontecido primeiro?" Gabriel colocou a mão no ombro do filho. "Filho, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não entendia isso antes. Achava que a dor era punição, que o sofrimento não tinha propósito. Mas agora eu vejo." Ele olhou para dentro da casa, onde Helena já estava servindo chá para a jovem grávida. A dor nos preparou para a alegria. O sofrimento nos ensinou compaixão. A perda nos mostrou o valor de ter. Cada linha torta era necessária para chegar aqui. "E você amava a mãe desde o começo?" Laura perguntou, aparecendo ao lado deles com Ana Luísa no colo. Gabriel riu, um som genuíno e alegre que ainda surpreendia Dona Lourdes toda vez que ouvia. "Não. No começo, eu só queria ajudar. Depois, respeito. Depois, admiração. O amor verdadeiro veio devagar, construído em cada momento difícil que enfrentamos juntos. E sabe o que aprendi? Amor que nasce do fogo é o mais forte de todos, porque já foi testado antes mesmo de começar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a jovem grávida estava instalada num quarto confortável, Helena e Gabriel ficaram na varanda olhando as estrelas. Ela estava encostada nele, a cabeça em seu ombro, os dedos entrelaçados. "Você se lembra daquela manhã quando eu voltava da farmácia sem o remédio?" Helena perguntou suavemente. "Quando eu tinha certeza que Deus me havia abandonado." "Lembro. Eu estava tão errada." Ela virou para olhá-lo. "Ele nunca me abandonou nem por um segundo. Ele só estava preparando algo maior do que eu conseguia imaginar. Estava preparando você." Gabriel beijou sua testa. "E me preparando para você, para isso aqui, para essa vida que eu não sabia que era possível." "O amor verdadeiro não chegou quando tudo estava perfeito", Helena sussurrou, repetindo as palavras que se tornaram o lema deles. "Chegou quando mais precisávamos acreditar que ainda existia bondade no mundo." E enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda Santa Rita, sobre uma casa que antes era túmulo e agora transpirava vida, sobre uma família formada não por sangue, mas por escolha e sacrifício, Helena fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela estrada de terra onde tudo começou. Pelo acidente que pareceu tragédia, mas era bênção disfarçada. Pela dor que os moldou. Pelas provações que os fortaleceram. Por Deus, que nunca os abandonou, mesmo quando achavam que sim. E principalmente, agradeceu pelo amor que nasce do fogo, porque esse sim é capaz de sobreviver a qualquer tempestade.